Hoje, a gente vai mergulhar num artigo muito interessante de Cícero Sena, que bota em xeque a própria base de como a ciência é financiada aqui no Brasil. Se prepare para a gente entender como diferenças que parecem mínimas podem ter consequências, olha, gigantescas. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa comigo. Com tanto esforço, com tantas mentes brilhantes disputando recursos, o que, no final do dia, decide qual projeto vai para frente e qual vai para a gaveta? Pois é, a resposta, como o artigo mostra, é tão simples quanto perturbadora. São os centésimos, frações de um ponto que definem carreiras, pesquisas inteiras e até o avanço do conhecimento. Parece justo? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Tudo começa com uma observação que, para quem está no meio acadêmico, talvez já seja familiar. Algo curioso que acontece quando olhamos os resultados dos editais de pesquisa. Acontece que a esmagadora maioria das propostas de pesquisa acaba se concentrando numa faixa de nota muito alta, ali, entre 8 e 10. Quase não se vê mais nota baixa. Mas o que isso significa de verdade? E olha, o autor defende que isso não é porque os avaliadores ficaram mais bonzinhos, não. Pelo contrário. Isso reflete que a comunidade científica aprendeu a escrever projetos cada vez melhores, mais robustos. A régua subiu porque a qualidade geral subiu. Então, se os projetos são realmente bons, talvez o problema não esteja neles, mas no sistema que tenta avaliar todos eles. E é aqui que a gente entra no coração do problema. O jeito que o sistema tenta medir e diferenciar essa qualidade toda. A gente vê notas como essa o tempo todo. 9,51, com 2 casas decimais. À primeira vista, isso passa uma imagem de rigor extremo, né? Uma precisão quase cirúrgica para avaliar o mérito. Mas, será que é isso mesmo? Essa busca pela precisão nos leva a uma ideia muito forte do artigo, que é a seguinte: o verdadeiro rigor não está no número de casas decimais. Ele está na capacidade de um sistema diferenciar de forma justa o que realmente é diferente. Afinal, de que adianta ser super preciso sobre algo que, no fundo, não reflete uma diferença real de qualidade? Isso levanta uma dúvida fundamental. O que está sendo medido é mesmo o mérito ou é outra coisa, algo que na ciência a gente chama de ruído? O impacto disso na vida real é brutal. Uma diferença de 3 centésimos, uma variação minúscula que pode ser o humor do avaliador naquele dia, uma pequena preferência pessoal, e essa diferença separa um projeto que recebe milhões daquele que não recebe nada. A consequência é tudo ou nada, baseada numa diferença quase insignificante. Mas, afinal, o que é esse tal de ruído? É basicamente a variação inevitável que existe em qualquer julgamento humano. A própria ciência já mostrou que mesmo os avaliadores mais experientes discordam entre si. Aquelas casas decimais, então, não estão capturando uma verdade absoluta sobre o projeto. Elas estão, na verdade, capturando a subjetividade do processo. Com isso, a conclusão do autor é forte. Ao forçar uma precisão matemática num processo que é, por natureza, subjetivo, o sistema transforma a decisão final numa espécie de loteria. Uma loteria com uma cara de avaliação técnica, de método científico. Mas calma. Nem tudo é crítica. A boa notícia é que a gente não precisa reinventar a roda. Várias agências de fomento pelo mundo já estão testando alternativas bem interessantes para lidar com esse problema. Olha só, já existem modelos com avaliação em 2 fases que ajudam a filtrar melhor os projetos. Sistemas de revisão aberta, onde tudo é mais transparente. E a ideia talvez mais ousada, sorteios parciais entre as propostas que foram consideradas excelentes. A lógica é: se vários projetos são tão bons que é impossível diferenciá-los de forma justa, talvez sortear seja o caminho mais honesto. O ponto-chave aqui é uma mudança de filosofia. Em vez de fingir que o ruído não existe e criar essa falsa precisão, esses modelos o reconhecem. Eles administram a subjetividade com mais realismo, com mais honestidade. E isso, no fim, torna todo o processo mais legítimo. A proposta, então, não é fazer um pequeno ajuste. É um chamado para uma reforma estrutural mesmo. Um convite para a gente pensar numa nova arquitetura para a avaliação da ciência no Brasil. E essa nova arquitetura, segundo o autor, precisa se basear em alguns pilares fundamentais. Como garantir mais justiça na distribuição dos recursos, promover a diversidade de ideias e de pessoas e ter mais responsabilidade com o dinheiro público, garantindo que ele seja usado da melhor forma possível. No fim das contas, o objetivo é este: mudar o foco. Sair dessa competição microscópica, decidida por centésimos, e ir para uma seleção que prioriza o que realmente importa: o potencial de impacto, a relevância da pesquisa e o compromisso daquele projeto com os desafios do nosso país. E a gente termina com essa reflexão. Insistir num sistema que confunde ruído com mérito
talvez seja o mesmo que deixar a ciência brasileira à mercê da sorte. A pergunta que fica é: será que a gente está pronto para mudar e começar a avaliar o que de fato tem valor?